Bom dia! Mais uma sexta-feira para a honra e glória do Senhor. Sejam muito bem-vindos. Bom dia, Marta. Silvânia, bom dia. Isabelle, bom dia. Mais uma sexta-feira para a honra e glória do Senhor. Bom dia, Leandra. Sejam bem-vindas. Bom dia, Wanda, Matheus, meu amor, Glécia, bom dia. Hoje é dia da mulher. Parabéns para todas as mulheres que aqui estão na live, que vão assistir depois. Que Deus abençoe, esse dia especial. Você, mulher virtuosa, Deus te formou da forma que Ele gostaria. Eu até gravei um vídeo essa semana falando sobre isso, Que o Senhor nos formou da forma que Ele desejou. Para nós nos sentirmos amadas, queridas, nos alegrarmos da forma que o Senhor nos formou, com as nossas características físicas, com os nossos dons, talentos que o Senhor nos deu, sem comparar, com outras mulheres, sem comparação, e saber que você é única, que o Senhor te formou do jeitinho que você é, com seus cabelos formosos, seja ele cacheado, crespo ou lisos, sendo você de estatura alta ou baixa, o seu tom de pele, tudo isso foi o Senhor que escolheu para você. E nós cremos, que a vontade do Senhor ela é boa, perfeita e agradável. E que Ele nos fez formosas. E glória a Deus por isso, Então, feliz dia da mulher. Para você, mulher virtuosa. Que você possa sentir o cuidado do Senhor com você neste dia. Amém? Bom dia, Madalena, Edna, Rubens. Bom dia. Sejam todos bem-vindos. Hoje, mais uma sexta-feira para a honra e glória do Senhor. Nós vamos começar a live. Antes disso, eu quero convidar você que ainda não está no grupo nosso, na comunidade, que nós reunimos toda terça-feira em prol do motivo que o Senhor vai colocar no seu coração para jejuar. E algumas pessoas não têm essa disponibilidade de jejuar toda terça-feira, mas aí você pode escolher outro dia da semana. E qual que é o propósito desse jejum? Vai ser algo que o Senhor vai colocar no seu coração. Pode ser uma libertação de alguém, pessoal, uma cura que você precisa, tanto física ou no seu interior, no seu emocional. Talvez você precise do renovo do Senhor, uma resposta, um direcionamento. Então esse jejum é para nós alinharmos, essa necessidade que nós precisamos diante do Senhor, através do jejum. E também nós cremos no poder da oração. Então, se você deseja participar, entre no link da bio, lá contém maiores informações, tá bom? E o tema da nossa live hoje é domínio próprio e a liberdade de escolha. Nós vamos ler lá juntos em Gálatas 5,16. Já vai abrindo aí a sua palavra. Antes de nós iniciarmos, eu gostaria de orar agora. Pode abrir, por favor, Gálatas 5,16. Pai querido, Pai amado, graças te damos, Pai, por mais uma sexta-feira. Honra e glória, Pai, somente a Ti, meu Pai. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade, por esse privilégio, Pai, de nós termos acordado, Pai, mais um dia. O Senhor ter soprado, Pai, sobre nós o fôlego de vida. Muito obrigado, Pai. Louvado seja o nome do Senhor, Pai, porque fizeste todas as coisas, Pai, para a honra e glória do Senhor. E, Pai, nós queremos te entregar, Pai, essa live em Tuas mãos, que seja o Senhor, Pai, conduzindo, Pai, a cada momento, que seja o Senhor, Pai, trazendo para nós, Pai, um refrigério,
trazendo para nós, Pai, um direcionamento, tocando, Pai, no nosso coração. E nós te entregamos agora, Espírito Santo, essa live, que o Senhor possa falar através de mim, Pai, que eu não venha falar nada por mim mesmo, mas sim inspirada pelo Teu Espírito Santo, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Amor, eu queria te pedir um favor, fechar a porta aqui, por favor. Então nós vamos ler juntos. Gálatas 5:16. 5:16 em diante. Vai falar assim: por isso, digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já o adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificarão a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Então, nós lemos agora Gálatas 5:16. Em especial hoje, eu quero falar sobre um dos frutos, que é o domínio próprio. Talvez você está na live e não ouviu falar sobre isso ainda, sobre o fruto do Espírito. E o que é o fruto do Espírito? Ele é produzido na vida de uma pessoa que tem um encontro com Cristo e vive uma vida guiada pelo Espírito Santo. Esse fruto, ele tem várias características, mas existe uma delas que eu quero detalhar mais hoje, que é o domínio próprio. Então, existem momentos na nossa vida em que nós perdemos o controle, não é verdade? Algumas situações difíceis aparecem e o nosso desejo é simplesmente jogar tudo para o ar. Por exemplo, quando algum colega de trabalho fala algo que você não gostou e na hora a vontade que dá é às vezes de revidar, falar coisas que responder, alguns até falam, né? Responder à altura, não é verdade? Ou quando você está dirigindo e de repente você é fechado no trânsito e dá vontade de você buzinar, de você xingar. Porém, uma pessoa com domínio próprio não faz essas coisas. Uma pessoa com domínio próprio, ela não faz tudo o que quer. Não fala tudo o que deseja na hora que gostaria. E o ter domínio próprio significa o quê? Controlar-se a si mesmo. Quando nós temos esse fruto do Espírito Santo, quando nós dominamos, controlamos a si mesmo, nós conseguimos nos controlar e agimos de forma correta, evitando muitas das vezes aquela forma impulsiva de agir. Mesmo que a situação ela seja favorável a revidar ou fazer algo. Então, nós começamos a ter esse controle das nossas ações, da nossa fala. E hoje, nós temos vários desejos de satisfazermos as nossas vontades. Todos os dias, temos que se escolher se nós vamos na igreja,
se nós vamos nos alimentar de forma saudável ou não, se nós vamos ler a palavra, se nós vamos orar. Então, a todo momento nós estamos desejando fazer algo ou falar algo. E toda escolha, ela gera uma consequência. E todas elas serão fruto da sua capacidade de dominar ou não os seus desejos. Então, toda escolha, ela gera uma consequência e elas serão fruto, todas elas serão fruto da sua capacidade de dominar ou não os seus desejos, sendo uma coisa boa ou não. Como assim? Eu vou explicar. Quando você tem um desejo de fazer algo que não convém você fazer, e você vai lá e faz, as possíveis consequências podem vir somente sobre você ou também sobre outras pessoas. Por exemplo, trazendo para a palavra de Deus, nós temos aqui 2 exemplos que eu separei que, através das ações dessas pessoas, trouxeram consequências ruins, tanto para elas quanto para outras pessoas. A primeira situação é de Adão e Eva, né? Deus falou para eles que eles podiam comer à vontade de todos os frutos do jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí Eva foi lá, comeu o fruto que não podia, deu a Adão também para comer, e isso afetou a nós indiretamente. Né? Nós não estávamos lá, mas isso nos afetou. Uma outra história também, que agir sem domínio próprio também impacta a vida de outra pessoa, pode ser tanto como uma coisa boa como uma coisa ruim também. Uma outra situação é Davi com o pecado que cometeu com Batseba. Quando Davi cometeu o adultério, ele agiu de uma forma que não conseguiu dominar os seus desejos. E qual que foi a consequência? Além deles pecarem contra Deus, Batseba ficou grávida e Davi tentou encobertar o seu erro. E ele queria fazer com que o esposo de Batseba, né, o Urias, deitasse com ela para esconder aquele pecado, a fim de que o filho parecesse ser dele. E ele, não conseguindo fazer isso, por fim, tomou providências para que o marido de Batseba, né, o Urias, fosse morto em batalha. E eu quero te perguntar, Urias teve culpa do adultério? Ele foi responsável? Ele teve alguma participação ali de culpa? Não. Mas ele foi afetado por causa da ação de Davi e Batseba. Então, olha como que cada escolha, né, sendo ela boa ou ruim, ela vai gerar uma consequência. E isso pode impactar apenas sobre você ou também sobre o outro, que está, né, perto, próximo de você, que faz parte do seu convívio, ou às vezes até que não faz parte do seu convívio. Então, por exemplo, Eva, ela escolheu comer o fruto. Davi escolheu cometer o adultério. Portanto, toda escolha ela vai gerar uma consequência. E é muito importante nós sabermos isso para avaliarmos de fato o que temos feito em nossas vidas. Quais que são as nossas ações, os pensamentos. E eu quero te perguntar algo. Para você pensar, o que você tem escolhido, o que você tem gerado, né, para a sua vida, para a vida da sua família? Porque a falta de domínio próprio, ela vai influenciar muito nas ações do nosso dia a dia, seja no trabalho, em casa, como tratamos as pessoas, os familiares. Isso influencia muito. Mas, Viviane, como podemos ter o domínio próprio? Deus incluiu o domínio próprio como parte do fruto do Espírito Santo. Pois se somos novas criaturas em Cristo Jesus, então somos dominados pelo Espírito. E se somos dominados pelo Espírito, temos total condição de nos dominar.
O domínio próprio, queridos, não é a ausência da vontade, mas é a capacidade de vencer o desejo, buscando discernimento em Deus, se aquele desejo, se aquela vontade se convém fazer. Por exemplo, você tem vontade de comprar aí um carro bacana, aquele carro específico que você deseja. Você sabe que talvez se você comprar naquele momento, vai apertar o orçamento da sua casa. Você vai ficar um pouco apertado, preocupado como pagar esse carro e talvez perder aí noites de sonos preocupado com essa dívida. E isso vai gerar uma consequência ruim para você e para sua família, porque vai ter que poupar, vai apertar algo que talvez vai ter que ceder ali, poupar algo para o quê? Para conseguir pagar essa dívida. E aí que entra o domínio próprio de pensar, eu quero muito esse carro, mas será que agora é o momento? Saber perguntar para Deus se convém, naquele momento, fazer tal coisa. E sabe, queridos, há muitos que estão endividados. Por quê? Porque não exercem o domínio próprio. Tudo que deseja, precisa comprar de forma imediata, não sabe às vezes esperar o tempo certo. E quando você está muito endividado, você tem que trabalhar mais para conseguir suprir tais necessidades. E muitas das vezes não tem nem tempo, nem prazer para usufruir aquilo que você comprou. Não é verdade? E hoje se fala muito sobre a síndrome de burnout, que é a síndrome do esgotamento profissional, né? É o resultado direto do acúmulo excessivo de estresse, da tensão emocional, do trabalho sob pressão constante. Então, talvez você esteja passando por uma situação que já começou a prejudicar o seu físico. E muitas das coisas que às vezes passamos aqui nessa terra é porque nós mesmos fizemos. É porque nós mesmos provocamos. E essa hora é quando oramos, né? Pedimos a Deus provisão para sair desse sufoco. Olha o que vai falar em Lucas 14, 28. 14, 28, Lucas. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Olha para você ver, a própria palavra nos ensina, nos instrui, né, sobre o domínio próprio, sobre nós termos aí essa sabedoria, esse fruto do Espírito. Uma outra situação que acontece muito por falta de domínio próprio, que traz por falta, né, do domínio e que traz uma consequência grande, é quando talvez você reúne a família e aí começa uma discussão na família e todos começam a entrar naquela onda, né? Cada um começa a xingar de um lado. E o domínio próprio? O domínio de medir as palavras e às vezes até não falar nada. Como que fica? Aí quando vai ver, o parente já não conversa mais com o outro por causa das palavras que ofenderam, por causa de uma coisa que às vezes era pequenininha, era simples e se tornou grande. Aí o outro parente toma a dor do outro porque já não está conversando com o outro também. E aí, querido, sabe o que acontece? O inimigo adora porque ele veio para matar, roubar e destruir as famílias. E aí quando existe essa falta de domínio próprio, né? O diabo vai conseguindo ali lançar setas e fazendo com que, né, um parente pare de conversar com o outro, né? A família se distancie, se esfrie. E às vezes aquele momento que a família tinha já começa a não ter mais por causa dessas confusões. Por causa da falta do domínio próprio, de às vezes de medir as palavras, de não entrar nessa onda da confusão. E sabe, queridos, exercer o domínio próprio não é fácil. O domínio próprio, ele é uma virtude, é um fruto do Espírito Santo. É você buscar ser equilibrado
em uma sociedade onde que muitas das vezes, né, a gente sente que às vezes o certo virou errado e o que é errado virou certo. Nós estamos vivendo um tempo que a cada dia mais as pessoas estão impacientes, nervosas. É difícil, mas é isso que o Senhor quer de nós, ser equilibrado com os frutos do Espírito. É você chegar num lugar e mostrar que você é diferente, que há algo em você que é diferente das coisas desse mundo. É as pessoas olharem para a situação e pensarem, nossa, isso vai dar confusão. E você chegar lá, agir com os frutos do Espírito e não dar confusão. E aí as pessoas ficarem admiradas com a sua postura. Alguns até falam, se fosse eu não aceitava. Isso aí não. Mas aí você lembra que o que está em você é muito maior que isso. E aí você age de uma maneira com os frutos do Espírito. Amém? E eu quero te perguntar, qual a imagem que você tem passado para as pessoas? Em Gênesis 1, 26, eu gostaria de ler para vocês. Olha o que a palavra do Senhor vai falar. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Você compreende isso? A grandeza do nosso Deus, nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Você tem exalado isso em você, a semelhança de Cristo? Através das suas ações, da sua fala, as suas brincadeiras. Será que algumas piadinhas combinam com a imagem e semelhança de Deus? Eu não quero aqui, falar, o que é de errado, mas eu quero que você pense sobre isso. Eu sou a primeira aqui que preciso corrigir muitas ações, diante do Senhor. Mas o motivo dessas perguntas é o que nós precisamos mudar? O que nós precisamos parar de fazer que não tem a ver com a imagem e semelhança de Deus? Como que eu tenho vivido nessa terra? Com o fruto do Espírito, com domínio próprio ou sem domínio? E queridos, talvez você esteja nessa posição que não tem domínio próprio. Faz tudo que pensa, compra tudo na hora que quer, sem pensar em como que vai pagar. Fala tudo que pensa, se gritar com você, você grita também. Se te ofenderem, você também vai lá e lança palavras que ofendem. E eu quero te falar que é possível você mudar. Não tem problema se você tem a dificuldade de ter esse domínio próprio. O problema está em você permanecer assim. Todos nós temos algo para melhorar. E eu costumo falar que é necessário nós fazermos uma oração sincera ao Senhor. O que é essa oração? Dizendo, Senhor, me ajuda. Me ajuda a ser mais tolerante, me ajuda a ser uma pessoa melhor. Eu reconheço as minhas falhas, eu preciso de Ti. E Deus vai ver o seu coração quebrantado e vai te ajudar a mudar, porque Ele se agrada disso. E não importa o que você fez, o que importa é o agora, o que você vai fazer hoje para mudar essa situação. É você ser uma nova criatura em Cristo, abandonar o velho homem. Em Efésios 4, 22, vai falar sobre isso. Quanto à antiga maneira de viver, dispam-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, para serem renovados no modo de pensar e se vestirem do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e santidade provenientes da verdade. Olha que profundo isso. O Senhor nos chama para termos uma vida ancorada nele e na verdade que ele nos revela. Olha aqui que vai falar em 2 Pedro. 2 Pedro 1, 5. Diz assim: por isso mesmo, empenha-se a acrescentar à sua fé a virtude e o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, e ao domínio próprio a perseverança,
A perseverança, a piedade. E a piedade, a fraternidade. E a fraternidade, o amor. 2 Pedro 1, 5 ao 7. A Bíblia nos mostra que o domínio próprio está diretamente ligado ao conhecimento e à perseverança por dois motivos. Em primeiro lugar, pois quando conhecemos o Espírito, passamos a compreender aquilo que quer que vivamos e a partir disso podemos buscar ter uma vida mais equilibrada. E em segundo lugar, nem sempre essa mudança de mentalidade acontece de uma vez. Então é necessário nós recomeçarmos várias vezes. E é aqui que entra a perseverança, né? Devemos permanecer confiantes porque é o Senhor que nos capacita e não nós mesmos. Então esse fruto é do Senhor. Então quando nós buscamos viver uma vida pautada no direcionamento de Deus e estamos firmados na rocha, que é Jesus, nós não somos levados por modismos, pela relatividade ou por qualquer anseio que a sociedade diz que devemos ter. Assim, praticar o domínio próprio é lembrar todos os dias o propósito para o qual o Senhor nos chamou. Em Efésios vai falar sobre isso, né? O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Né? Nós não somos mais crianças levados de um lado para o outro, não. Nós precisamos ter o quê? O domínio próprio. O próprio Jesus nos ensinou muito isso. Quando Jesus foi traído, né, por Judas, ele já sabia que ele seria traído. E mesmo assim, Jesus permitiu que Judas sentasse à mesa, que vivesse com Jesus, ali participando dos ensinamentos, participando dos milagres que Jesus fez, cuidando das finanças. E antes de traí-lo, Judas ainda beijou o rosto de Jesus. E você permitiria um traidor beijar o seu rosto? Participar das coisas com você? Jesus foi um exemplo para nós. Não estou falando, queridos, que é para nós aceitarmos tudo que faz com você. Não é isso, de forma alguma. Mas eu quero que você lembre, a cada dia que você acordar, que você é a imagem e semelhança de Deus. E isso é uma responsabilidade grande. Amém? Vamos ler em Provérbios juntos? Provérbios 25, 28. Abra, por favor. Provérbios 25, 28. Vamos ler junto, que diz assim: como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. A palavra de Deus nos diz que o homem que não tem domínio próprio é tão vulnerável quanto uma cidade derrubada que não tem muros. Queridos, nós já estamos finalizando a live. Mas antes disso eu queria falar para vocês que o domínio próprio ele é gerado pelo Espírito Santo nas nossas vidas. E é só através dele que nós conseguimos ser pessoas que agem com esse controle. Então, a única maneira de termos, né, o domínio próprio é vivendo e sendo guiado pelo Espírito Santo. Quando nós somos guiados pelo Espírito Santo, somos também capacitados por ele a vivermos uma vida que agrada a Deus, uma vida de constante santificação. Portanto, somente através do Espírito Santo é que podemos agir de maneira sensata e viver de forma moderada. A minha oração é que o Senhor nos liberte, né, de cada uma das nossas falhas e nos capacite a exercermos o domínio próprio, a fim de manifestar a luz do Senhor neste mundo. E que possamos desfrutar da liberdade que Ele nos proporcionou, pois Jesus já nos livrou de toda condenação. Amém? Glória a Deus por isso. Então, quando nós exercemos esse domínio próprio, né, às vezes vai vir aquela ira, aquela vontade de dar uma má resposta e você falar assim, não, peraí.
Eu tenho domínio próprio. Não, peraí, será que se eu falar isso, eu estou de acordo com a imagem e semelhança de Deus que Ele me formou? A todo momento nós estamos sendo observados, né? Qual que é a imagem que você tem passado? A imagem que reflete a imagem e semelhança de Deus? Assim como nós lemos no versículo acima. Você que entrou depois, assista a live que vai ficar gravada desde o início para você entender melhor a palavra do Senhor. Amém? Essa mensagem que o Senhor colocou no meu coração para nós exalarmos a imagem e semelhança de Deus aqui nessa terra, seja no seu trabalho, seja na sua casa, na sua família, na roda de amigos, aonde você estiver. Quando você acordar antes de sair de casa, fala: Senhor, vem participar comigo desse dia. Me ajuda a ser uma pessoa melhor, me ajuda a controlar, né, as minhas falas, controlar o meu estresse, a ansiedade, né? São tantas coisas que às vezes nós somos cometidas, expostos, né, a esse mundo. Mas aí é com o controle do Senhor, com o domínio próprio, nós vamos conseguir viver dessa forma. Amém? E é muito bom você ter o domínio, porque você começa a viver mais em paz. Você não vai muito na onda das pessoas. E a internet travou. Olha para você, olha, por favor, se está tudo normal aí. Antes de nós orarmos, para finalizarmos, eu gostaria de falar para vocês de uma novidade, tá? De um projeto que o Senhor colocou no meu coração. A gente fez uma gravação de um pendrive com mais de 2.500 louvores. É muita música. Tem entrada USB, você pode colocar no carro, na sua casa, uma caixa de som, ou até mesmo na televisão. E vai ter um valor de lançamento, que é o valor de R$ 59,99. E sabe, se você for comprar somente o pendrive, é 50, 55 reais, né? E às vezes por mais 5 ou 10 reais você garante essa gravação de mais de 2.500 músicas. Isso é um projeto que Deus colocou no meu coração para você ser abençoado, para você ter esse pendrive e levar para qualquer lugar. Amém? Para você aí colocar louvores. Lembra quando Saul era perturbado, o rei Saul era perturbado por demônios, né? Por espíritos ruins. E aí o rei Saul chamava, né, o arpista, o Davi, para tocar, e os espíritos ruins saíam dele. Por quê? Os demônios, eles não resistem aos louvores, né? A unção que sai dos louvores. Então é muito importante a todo momento você estar aí se edificando através do louvor, né? Na sua casa, no seu carro, né? Onde você estiver, é muito importante isso. Isso é algo que eu trouxe para minha vida e que eu não fico mais sem louvor no meu dia, né? No trabalho, se for possível, eu coloco. No carro, na minha casa, eu estou organizando as coisas, eu coloco. Amém? É bênção demais. Vamos orar para nós encerrarmos. Pai querido, Pai amado, muito obrigado, Senhor, por cada um, Pai, que esteve aqui nessa live. Obrigado, Pai, por todos aqueles que vão assistir depois. Pai, fala ao nosso coração, ministra a nós, Pai, se há algo que nós precisamos mudar, se há algo, Pai, que é necessário, Pai, nós mudarmos, Pai, a nossa conduta, a nossa forma de fazer, a nossa forma de falar. Que seja o Teu Espírito Santo, Pai, nos mostrando, Pai, se há algo que o Senhor deseja que nós mudamos. Pai, eu te peço, Pai, uma bênção, Senhor, especial sobre a vida de cada um. Que seja o Senhor, Pai, adentrando os lares, Pai, colocando a paz que excede todo entendimento. Trazendo, Pai, a provisão, Pai, para aqueles que precisam, Pai, de uma porta nova para o Senhor. Pai, concede, Senhor, experiências novas para aqueles que querem viver algo novo do Senhor. Para aqueles que estão cansados, para aqueles que oraram falando: Senhor, eu não aguento mais. Senhor, eu quero viver algo novo, que seja o Senhor, Pai, trazendo a resposta, Pai, para eles, em nome do Senhor Jesus. E eu te peço, Pai,
Abençoa, Pai, o nosso final de semana. Que seja o Senhor, Pai, nos guardando, nos livrando de todo mal. Que seja o Senhor, Pai, guardando a nossa família, a nossa parentela, em nome do Senhor Jesus. Alcança, Pai, aquelas pessoas que ainda não conhecem ao Senhor. Alcança, Pai, a nossa parentela, aqueles, Pai, que uma vez já conheceram o Senhor e hoje estão afastados do caminho do Senhor. Que o Senhor possa ter misericórdia, Pai, da vida deles e que eles possam ser alcançados de novo, Pai, pelo Teu amor, pela Tua graça, Pai. E nós te agradecemos, Senhor, pelo dom da vida, pela oportunidade que nós temos, Pai, de passar a eternidade ao seu lado, pelo sacrifício que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Muito obrigado, Pai, porque hoje nós temos vida e vida em abundância. Muito obrigado, Pai. Eu te agradeço e te louvo por todas as coisas, em nome de Jesus. Amém, amém. Que você possa ser abençoado. E você, mulher, né? Hoje é o dia da mulher. Que você possa aí se amar a cada dia mais. Em nome do Senhor Jesus. E que Deus possa te dar aí, ó, um cuidado especial nesse dia, viu? Em nome de Jesus. Compartilha essa live. Você que está no YouTube, que vai assistir, né, no YouTube, depois deixa o like. Amém? Que Deus abençoe vocês. Um abraço. Até a próxima sexta-feira.